Amigos do portal JC 24 horas, bom dia. É isso aí, iluminou mais um pouquinho. Bom, manhã do dia 16 de agosto, 10 horas 31 minutos, estamos mais uma vez ao vivo com essa manchete aí. Dr. Noé Pacheco mantém a decisão sobre a liberdade sem fiança do estudante José Atílio. Você que acompanha o nosso portal sabe do que nós estamos falando. Para quem está começando agora, o fato é fazer uma rápida reprise. No dia 3 de agosto, aconteceu um acidente na Avenida Bucar Neto, que resultou na morte de um vigia lá da feira e na prisão de um estudante de medicina, José Atílio. O estudante foi posto em liberdade após ser autuado em flagrante. E a liberdade do estudante resultou numa polêmica pelo fato de não ter sido arbitrada a fiança, né? Alegando família pobre. Muito bem. O representante do Ministério Público, Dr. Cláudio Soeiro, recorreu da decisão do magistrado e nós publicamos na íntegra o documento onde o Dr. Cláudio Soeiro apelava, recorria dessa decisão. Na fala do promotor, ele usou termos como que a medida, que a decisão que considerou, ele não contestou a liberdade, fique claro, o Dr. Cláudio não contestou a liberdade, mas contestou o fato do arbitramento da fiança ter sido feito porque a família é pobre. E, inclusive, o doutor colocou no documento, conforme nós colocamos aqui no portal, documentos relacionados à renda da família, que, segundo o promotor, não caracteriza pobreza. Muito bem, o portal JC 24 horas esteve com o doutor Noé Pacheco para que ele falasse sobre o documento do doutor Cláudio, recorrendo da decisão dele. E principalmente nos termos, onde ele fala que a liberdade concedida através, sem fiança pela pobreza da família, foi concedida de maneira fraudulenta. Ou seja, ele usou o termo fraudulentamente. O doutor Noé, nós gravamos uma entrevista com o doutor Noé, uma entrevista de 15 minutos e 58 segundos. Mas depois, de maneira moderada, o doutor resolveu mudar de ideia em relação à entrevista e achou mais prudente, o que nós concordamos, em se manifestar por escrito. Eu creio que fui claro essa reprise, me perdoe se fui longo, se fui prolixo, é porque já é uma novela que já vem se arrastando há alguns dias. Muito bem, recebemos agora há pouco o documento aqui do Dr. Noé com o seguinte teor, e leremos na íntegra, como eu gosto de dizer, ipsis literis. Ofício do Dr. Noé, diante da publicidade que foi dada acerca do conteúdo de um recurso interposto pelo Ministério Público contra uma decisão proferida por mim no caso do acidente envolvendo o jovem José Atílio, fato ocorrido em 3 de agosto de 2018, encaminho a Vossa Senhoria para que seja amplamente divulgada neste site, como direito de resposta, cópia do meu despacho confirmando minha decisão anteriormente tomada. Antecipadamente grato, Noé Pacheco. Está aqui, documento do Dr. Noé. Muito bem, agora vamos para o despacho aqui do Dr. Noé. Nós vamos ler também na íntegra, Vamos lá, rapidinho aqui, pessoal. Decisão, caso... Pronto, aqui. Muito bem, vamos lá. Pedir ao meu amigo doutor Zé Alfredo, está me ligando aí? Aguarde um pouquinho, meu amigo doutor. Muito bem. Espera aí.
Processo número tal, classe, auto-prisão em flagrante, representado José Antônio Gonçalves de Alencar, vítima João Neto Pereira. Decisão. Começando a leitura. Trata-se de recurso em sentido estrito, impetrado pelo promotor de justiça Cláudio Roberto Pereira Soeiro, insurgindo-se contra a decisão minha, que concedeu liberdade provisória em aplicação de outras medidas cautelares, com a aplicação, aliás, de outras medidas cautelares, envolvido no acidente de trânsito ocorrido nesta cidade de Floriano, sustenta o promotor, em síntese, que os pais do recorrido são servidores públicos ocupantes de cargos com excelente remuneração, empresários do ramo de calçados e de consultoria em contabilidade, razão pela qual a fiança não poderia ter sido dispensada. Ao final da sua argumentação, o empenhado promotor pede a reforma da minha decisão com a revogação do benefício da liberdade provisória sem fiança, porém, fazendo uso de expressão ofensiva à minha pessoa, quando ousou afirmar que eu teria proferido julgamento fraudulentamente. Não resta dúvida que esse modo de se insurgir a um magistrado é incompatível com a boa prática forense, visto que nas relações de trabalho entre promotor e juiz não há lugar para deslealdades, provocações e tamanha falta de respeito. Exerço a magistratura há 31 anos, sempre seguindo a trilha da retidão e nunca pensei que um dia fosse passar por essa situação tão constrangedora. Como consequência desse desagradável incidente, a forte expressão utilizada pelo promotor Cláudio Soeiro, intencionalmente plantada nos diversos veículos de comunicação que cobrem este município, não se sabendo exatamente por quem, teve o nítido propósito de expor a pessoa desse magistrado e dessa forma confundir e incitar uma população desinformada acerca dos elementos probatórios colhidos na investigação policial preliminar, que serviram de norte para que eu apreciasse o auto de prisão do indiciado José Atílio. Verdade é que a repercussão de tudo isso foi extremamente negativa para o Poder Judiciário e, por que não dizer, para o próprio Ministério Público Estadual, cujas imagens já se acham desgastadas em todo o Brasil, diante dos graves problemas que a nação vem enfrentando nos últimos tempos. O recurso interposto foi devidamente autuado e logo em seguida determinei que se intimasse o requerido, o qual apresentou resposta escrita, tempestivamente contestando toda a argumentação do promotor de forma pontual, precisa e muito bem fundamentada. Após reexaminar a minha decisão em confronto com as razões apresentadas por ambas as partes, cheguei às seguintes conclusões. Primeiro, independentemente da situação financeira de um indiciado, o juiz não está obrigado a condicionar a liberdade dele ao prévio pagamento de fiança, se outras medidas cautelares se mostram mais adequadas para o caso, conforme aconteceu aqui. Segundo, o indiciado não tem renda própria, é estudante, tecnicamente primário, portador de bons antecedentes e com endereço conhecido, de modo que não poderia ser mantido preso à ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Terceiro, quem tem a obrigação de pagar fiança nos casos em que ela é arbitrada é o próprio preso, não podendo esse encargo ser transferido para a família por absoluta falta de previsão legal.
Quarto, o auto de prisão em flagrante que nos foi encaminhado não trouxe nenhuma informação segura, afirmando que o indiciado estaria embriagado por ocasião do acidente. Pelo contrário, no interrogatório prestado perante o delegado, consta o registro onde ele teria afirmado que não havia ingerido bebida alcoólica naquela noite, assim como no dia anterior, e que, após o acidente, permaneceu no local, se prontificando a prestar socorro à vítima, tendo inclusive telefonado para o SAMU. O condutor do outro veículo teria se evadido do local, somente se apresentando à polícia dias depois, e mesmo assim o zeloso promotor não se antecipou em representar pela sua prisão, já que é tão apegado à causa. Conforme está escrito no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, não se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela. Extrai-se da simples leitura desse dispositivo legal que, se o fato realmente aconteceu conforme registrado nas peças do flagrante encaminhadas pelo delegado, a prisão do indiciado não poderia sequer ter sido efetivada, sendo, por isso mesmo, totalmente descabida a exigência de fiança para este caso concreto. Feitas essas considerações e atendendo ao mandamento contido no artigo 589 do Código de Processo Penal, mantenho a decisão recorrida. Deixa eu ver mais aqui. Intime-se as partes, em seguida encaminhe-se o traslado contendo todas as peças do processo ao Tribunal de Justiça para os devidos fins. Floriano, 16 de agosto de 2018, Noé Pacheco de Carvalho, juiz de direito da primeira vara de Floriano. Muito bem. Feita a leitura, a exemplo de outras ocasiões ipsis literis, e evitando comentários, mas seria covardia me despir desse direito nesse momento, num pequeno trecho, onde fala dos meios de comunicação, certo? Falando pelo JC 24 horas, bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Fazer aqui uma pequena pausa, só para a gente pegar aqui o material. Aguarde aí. Você que está antenado, aguarde, que é 1 minuto só. 1 minutinho só. Portal JC, em 2 minutos, com você.